comunicação que é questionamento, que é resistência. A cultura que faz pensar e pulsar. Na produção audiovisual, o trabalho coletivo. Quem se identifica com o que está na tela, com o que diz a música, com o que nasce e se reinventa na transformação do homem e nos avanços da tecnologia. Bate-papos registrados pela equipe da TVE no Festival Crias Lab, que fortalece as manifestações culturais urbanas, buscam algumas dessas respostas. Fala de Crias. O audiovisual é um meio que não se faz sem dinheiro, né? Teatro a gente consegue fazer algumas coisas, com a criatividade a gente vai inventando novas saídas, mas o audiovisual é técnico. Você precisa de uma equipe, você precisa de câmera, você precisa de som, você precisa de pessoas tecnicamente habilitadas para captar aquela imagem, né, para poder contar bem aquela história. E dinheiro, no Brasil que a gente vive, assim, eu acho que se não tiver o fomento do Estado, se não tiver esse incentivo, é muito difícil da gente conseguir, de fato, fazer filme, principalmente gente que vem da periferia, gente que vem fora desse eixo, assim. Eu sempre quis poder passar por diferentes meios no audiovisual, assim. Eu comecei com filme, com cinema independente, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, muito feliz, mas eu tinha esse desejo de fazer uma novela, eu tinha esse desejo de conhecer esse espaço da televisão aberta, gente, que é uma loucura, né? E eu acho que só quando eu fiz novela que eu entendi, de fato, o alcance. Porque é onde chega no Brasil inteiro, né? De você sair da rua e as pessoas se comoverem com a história. Eu acho que isso pro ator é muito forte. Bárbara por Bárbara desse momento. Ai, gente, é difícil essa. Eu acho que eu tô num momento em que a minha necessidade de falar tá muito forte, assim, de me colocar. Eu tenho falado muito do meu desejo de escrever roteiros, de criar histórias. Porque eu acho que como atriz, assim, é muito lindo quando a gente encontra um bom convite de roteiro, que você pode, né, embarcar ali na história que estão te trazendo. Mas chega um momento que você quer também trazer um pouco da sua subjetividade, das suas questões. Eu fui mãe esse ano, acho que isso é uma transformação muito grande na vida de uma mulher, de uma artista, né? Ensina pra gente muita coisa, assim. Então eu acho que isso tem repercutido na minha visão do que eu quero criar e do que eu quero trazer também. A questão feminista, pra mim, é a minha grande... É o que mais me move, né? Eu acho que nós, como mulheres, a gente tem todo um universo tão potente, tão interessante de subjetividade, sabe? Assim, é tanta coisa para falar. Eu acho que nós somos as que mais entendem o ser humano, o mundo, as pessoas, sabe? E ver isso tão pobremente refletido no audiovisual é muito revoltante, assim, sabe? Porque eu penso, cara, minha vida é muito mais interessante, está muito além do que muitas vezes eles me oferecem, que é a companheira de... né? A mulher que acompanha o cara tal, a mulher que vai consolar o homem tal, sabe? Sempre como um acessório ali na vida de um personagem masculino, né? Então eu acho que essa é a minha grande busca, a minha grande vontade de trazer. Se está mudando esse cenário para as mulheres, né? Eu não sei se está mudando de fato. Eu acho que... Eu me pergunto muito sobre isso, assim. Eu acho que agora tem muito mais edital, né? Assim, muito mais fomento de grupos de mulheres né, para a gente poder trazer e um incentivo mesmo. Mas, por outro lado, quando eu chego nos ambientes de trabalho e eu me deparo com um ambiente tão masculino ainda, tão branco, o mais antigo do antigo, eu fico assim, até que ponto que a gente está chegando nessa empregabilidade, assim? Até que ponto que as mulheres estão entendendo que elas são capazes de estar nesse lugar de fazer cinema, de estar nesse lugar de assumir um set, de dirigir, sabe? Então, essa é uma questão que eu tenho. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Se ver é muito importante. Quando você se vê, você pensa assim, a minha história é suficientemente interessante a ponto de ser contada. Eu tenho valor o suficiente a ponto de estar ali dentro dessa tela, assim. Eu fui uma atriz que eu comecei como atriz profissionalmente em 2010 e eu não me via no cinema. Eu não tinha referência, assim, do que... Eu contestava, será que eu vou poder ser atriz de cinema de fato? Porque, assim, não tinha outras meninas pretas fazendo personagens que eu achava interessante. Eu não queria fazer aquele estereótipo. Eu sabia já que eu era muito mais do que aquilo. Então eu contestava se ia ser possível. Eu acho que é justamente por essa questão da representatividade, assim. Meu conselho para quem quer ser ator é estudar.
eu acho que não tem como fazer isso sem estudar. Eu acho que às vezes as pessoas entram nessa profissão com uma noção muito errada de fama, de reconhecimento, e elas se esquecem que o que vai te manter realmente é o estudo e é o trabalho, é a disciplina, sabe? E, enfim, que esses jovens atores se lembrem que não é fácil e que, apesar disso, é muito delicioso.